Olá, sabe aquele famoso discurso que o Steve Jobs fez em Stanford em 2005? Pois é, ele não falou sobre o próximo iPhone, nem sobre tecnologia. Ele contou 3 histórias da vida dele. Uma sobre largar a faculdade, outra sobre ser demitido e a última sobre a morte. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender por que essas histórias, que parecem ser sobre fracasso, são, na verdade, um dos guias mais poderosos que existem sobre sucesso e propósito. E logo de cara, ele solta essa. Essa frase era o lema pessoal dele, a regra que guiava suas decisões. E esse senso de urgência, de que o tempo é curto, é basicamente o fio condutor que vai amarrar as 3 histórias que a gente está prestes a desvendar. Mas a ideia aqui não é só ficar repetindo o que ele disse. A gente vai desconstruir cada história para achar as lições que ficam escondidas, sabe? O que está na essência da mensagem do Jobs que faz ela ser tão relevante até hoje. É isso que a gente vai descobrir junto. Então, nosso roteiro vai seguir exatamente a estrutura que o próprio Jobs criou. Primeiro, a gente vai falar sobre conectar os pontos. Depois, a gente entra na lição sobre amor e perda. Em seguida, a reflexão mais pesada, sobre a morte. E para fechar, o legado que ele deixou resumido naquela frase icônica: continue tolo. Ok, vamos lá. A primeira história é sobre conectar os pontos. E ela começa com uma decisão que, para todo mundo na época, parecia um baita fracasso: largar a faculdade. É uma lição incrível sobre ter fé na jornada, mesmo quando você não faz a menor ideia de onde ela vai te levar. O primeiro ponto no mapa da vida do Jobs é esse. Ele largou a faculdade porque se sentia culpado pelo dinheiro que seus pais estavam gastando. Sem rumo, ele começou a assistir às aulas que o interessavam, só por curiosidade. Uma delas era de caligrafia. Aprender sobre fontes, com serifa, espaçamento. Naquele momento, parecia ter zero aplicação prática na vida real. Mas essa sementinha de curiosidade, que parecia inútil, foi brotar 10 anos depois e se tornou a tipografia linda e revolucionária do primeiro Macintosh. E aqui está a grande sacada da primeira história. É simplesmente impossível planejar o futuro traçando uma linha reta. A clareza só aparece quando a gente olha para trás e percebe como cada passo, por mais aleatório que parecesse, tinha um propósito e se encaixou perfeitamente. Tá, mas se a gente não pode planejar, em que a gente se segura? A resposta do Jobs é simples: confiança. Confiança na sua intuição, no destino, no karma, chame como quiser. É essa fé que te dá coragem para seguir o seu coração, principalmente quando ele te leva para um caminho que ninguém entende. É sobre aprender a ficar confortável com a confusão do presente. E essa ideia de imprevisibilidade nos joga direto na segunda história. Essa é sobre amor e perda, e ainda mais intensa. Ela fala sobre como a paixão pelo que você faz é a sua maior arma para superar as quedas mais feias da vida. Imagina só, com 30 anos, depois de criar a Apple do zero na garagem, Jobs foi demitido da própria empresa. Foi um golpe público humilhante. Mas o mais fascinante é o paradoxo que ele descreve. Junto com o peso do fracasso, veio uma coisa inesperada: a leveza, a liberdade de ser um iniciante de novo, sem o peso e as expectativas do sucesso nas costas. E essa leveza foi o combustível para o período mais criativo da vida dele. Ele fundou a Next, uma empresa de tecnologia super avançada, e depois a Pixar, que, revolucionou o cinema para sempre. Anos mais tarde, a Apple comprou a Next e Jobs voltou para a empresa que o tinha chutado. Os pontos se conectaram de novo, de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. A perda foi o que abriu caminho para o renascimento dele. Mas o que fez ele continuar depois de um baque desses? Paixão. Ele fala que a única coisa que o manteve de pé foi o amor pelo que ele fazia. E isso não é só um papo furado. É um motor de resiliência. É o combustível que te faz aguentar o tranco quando tudo dá errado. Por isso o conselho dele é tão direto: continuem procurando o que vocês amam. Não se acomodem com menos que isso. E essa busca pelo que é essencial nos leva à terceira e última história, a mais profunda de todas. É sobre a morte, e como a consciência de que a gente não está aqui para sempre pode ser a ferramenta mais poderosa para a gente ter clareza na vida. A história se torna brutalmente real quando Jobs recebe um diagnóstico de câncer no pâncreas. A previsão inicial dos médicos foi essa: de 3 a 6 meses de vida. Foi um confronto cara a cara, inevitável, com a própria mortalidade. E o que acontece quando você encara a morte de frente?
Para o Jobs, funcionou como um filtro. Todo aquele medo de fracassar, o orgulho, a pressão do que os outros pensam, tudo isso simplesmente some, vira pó. O que sobra é só o que é de verdade, o que é realmente importante. É uma clareza brutal, que te força a focar no que interessa. Felizmente, o câncer dele era de um tipo raro, que podia ser operado, e ele sobreviveu. Mas essa experiência mudou para sempre a visão dele sobre a morte. Em vez de ser algo terrível, ele passou a vê-la de forma surpreendente como, provavelmente, a melhor invenção da vida. Um agente de mudança que limpa o que é velho para dar espaço ao novo. Isso só reforçou a urgência de seguir a intuição e o cor é certo. Agora vamos juntar essas 3 histórias. Jobs termina o discurso com uma filosofia de vida que é a soma de tudo isso que ele aprendeu. Uma mensagem que é, ao mesmo tempo, simples e absurdamente poderosa. Então, as lições essenciais, no fim das contas, são estas. Confie que os pontos vão se conectar. Ame o que você faz para ter força para seguir em frente. E use a morte como sua principal ferramenta para ter clareza. E tudo isso se resume a uma coisa. Seu tempo é limitado. Não desperdice vivendo a vida que os outros esperam de você. E ele fecha com essa citação que tirou de uma publicação chamada Whole Earth Catalog, que era tipo uma bíblia para a geração dele. Na contracapa da última edição tinha essa frase: Stay hungry, stay foolish. Ou seja, mantenha-se faminto por aprender e tolo o suficiente para seguir sua intuição, mesmo quando todo mundo te chama de louco. Foi esse o desejo que ele deixou para os formandos e para todos nós. E isso tudo deixa uma pergunta final para a gente. Olhe para sua vida agora, para os seus desafios, para aquele hobby que parece não ter nada a ver, ou para aquele obstáculo que parece impossível de superar. Qual desses pontos, que hoje parece sem sentido, pode ser a peça-chave que vai conectar tudo lá na frente? A lição do Jobs é que a gente não tem como saber. A gente só pode confiar.